Nesta aula de literatura, nós veremos o pré-modernismo no Brasil. O pré-modernismo retratos do Brasil. O que vai marcar o pré-modernismo no Brasil? No início do século XX, na Europa, foi marcado por grandes transformações científicas e tecnológicas e pelos conflitos que deram origem à Primeira Guerra Mundial, em 1914. E nesse contexto, os artistas eles experimentaram, por meio das vanguardas, vários estilos, as chamadas vanguardas europeias, com movimentos estéticos extravagantes que expressavam um dinamismo desses novos tempos da máquina, da tecnologia, da máquina a vapor, da revolução industrial. Então, essa ideia renovava a arte europeia. Mas esse cenário de mudança radical não contagiou muito a realidade brasileira, E nossos artistas eles preferiram ter um olhar mais sobre as nossas questões nacionais, sobre questões próprias nossas do que aquelas praticadas na Europa. É isso que a gente vai ver no pré-modernismo. E como é que a gente vai observar isso no contexto de produção? As primeiras décadas do século XX no Brasil, elas foram marcadas justamente pela consolidação da república, Sai a monarquia, entra a república, o governo republicano, e pela chamada da política do café com leite. A economia era baseada na política do café e do leite, a produção de Minas Gerais e São Paulo, e na política também havia esse revezamento entre os presidentes, republicanos de São Paulo e de Minas Gerais. A economia dependia desses setores, em especial do equilíbrio entre a produção e a exportação do café. Porque se os mercados externos não absorvessem toda a produção do café, ocorria o quê? As crises de superprodução, e aí o Estado ele saía em socorro desses produtores. E nesse período também é importante observar que aconteceu lá na Amazônia, um momento de fartura com a extração da borracha. E esses traços de prosperidade revelavam sérias contradições sociais que foram denunciadas pelos autores pré-modernistas. Os pré-modernistas vão usar isso aí como pano de fundo para suas obras. Nesse contexto chama a atenção também o artificialismo, em que viviam as classes dominantes. Elas importavam os produtos europeus e também um modo de vida francês que estimulava sobretudo um gosto artístico elitista, apegado às modas parnasianas e simbolistas. Então, alguns fatores contribuíram para essa disposição das elites brasileiras em importar modas europeias de maneiras acrítica, Então, por exemplo, a importação, eles ficavam, como até hoje acontece, fascinados lá com avanços tecnológicos, como o automóvel, a lâmpada elétrica, que propiciavam maior conforto. Então, a multiplicação dos estabelecimentos sociais, o crescimento das cidades, e as opções culturais que promoviam uma maior sociabilidade. Vocês veem nessa foto do slide aí, por exemplo, um exemplo aí dessa prosperidade aí que aconteceu no norte lá da Amazônia, que é o Teatro da Amazônia lá em Manaus, que é um luxo só, de inspiração europeia. Então, essa divisão social do gosto artístico indica o início da expressão de interesse e perspectiva de setores sociais de menor prestígio. Então o povo não quer muito saber dessa luxúria toda não, quer falar mais de problemas nossos agora. Então é aí onde nasce de fato uma literatura mais autêntica do Brasil, não aquela mais só nos moldes europeus. E isso foi o que foi fundamental, foi a expansão da imprensa, que passou a contar com o maior número de publicações críticas. E aí a gente vai ter no nosso sistema literário, as produções literárias do início do século XX, elas são tradicionalmente agrupadas sob a designação de pré-modernista mesmo, porque pela inserção nesse tempo histórico e por questionarem a representação do povo brasileiro. O que é que eles tematizavam? O nacionalismo crítico, que vai ser essa marca distintiva aí do pré-modernismo. Algumas obras propunham um nacionalismo voltado para a denúncia e a superação dos problemas sociais, políticos e culturais, certo? E algumas inovações técnicas trouxeram avanços significativos para o jornalismo no início do século XX. Por exemplo, a fotografia, que permitiu a reprodução dos ambientes e pessoas em foco nas reportagens, enquanto o telégrafo
favorecer a transmissão rápida das informações. Então essa agilidade resultou em maior interesse dos leitores que tinham vontade, né, de ler textos atualizados e vinculados à realidade. E no campo literário também acompanhou essa nova disposição, né? Os textos mais importantes do período, eles valeram dessa linguagem próxima à jornalística, né? Nas obras pré-modernistas vocês vão ver isso, e buscaram investigar e compreender a realidade nacional, certo? Uma realidade nossa. E aí nós vamos ter, né, nesse período, um afastamento da poesia parnasiana e certa recusa em repetir aqueles procedimentos formalistas e padronizados, né, que caracterizam o simbolismo e o parnasianismo. E aí nós vamos ter os principais autores, como Euclides da Cunha, né, que manteve em boa parte de sua obra uma linguagem formal e rebuscada, mas ainda assim totalmente diversa da elegância parnasiana. Nós vamos ter Monteiro Lobato e Lima Barreto, né, com seus personagens tomados do dia a dia, do cotidiano, e optaram por uma linguagem mais direta e próxima da realidade, da fala do brasileiro. Nós vamos ter Augusto dos Anjos também, né, que vai considerado pelos estudiosos o poeta mais significativo dessa fase. Também se afasta do parnasianismo, adotando orientações simbolistas associadas a outras tendências, né, tornando-se um caso singular do pré-modernismo. Mas o grande barato aí do pré-modernismo é a obra de Euclides da Cunha, né? Os Sertões, então a Anatomia do Sertão. Em 1897, a Guerra de Canudos começa em 1897, Euclides da Cunha ele vai ser designado pelo jornal Estado de São Paulo para cobrir a campanha do Exército Brasileiro contra o Arraial de Canudos, né? Que é o reduto de sertanejos localizado no sertão da Bahia. Acreditava-se o quê? Que o sertanejo, liderado por Antônio Conselheiro, defendia o retorno da monarquia, e os republicanos, a República manda o exército para detonar lá com o Arraial, porque achavam que ali era um motim, né? Então, desde 1896, eles vinham resistindo com armas rústicas, pedras, pau, contra expedições militares fortemente armadas. A resistência do Arraial diante dessas expedições tinha se tornado vergonhoso para o exército, né, que ele sofreu lá algumas derrotas, como vocês vão observar no livro, até no filme que tem, né? Quando partiu para a Bahia, Euclides partilhava dessas convicções do governo da República, né, de que a população, e dessa visão também que a população dos centros urbanos das cidades via o sertanejo como bárbaros, como povos bárbaros. Mas o que acontece? Com a cobertura do evento, eles viram outra face da questão. O escritor se deparou com brasileiros desamparados, né, pelo Estado, submetidos ao isolamento social e cultural, às condições naturais desfavoráveis, principalmente por conta da seca, ao trabalho totalmente degradante imposto pelos grandes donos de terras, né, dos latifúndios. Então, essa visão foi transposta para a obra dos Sertões, publicada 5 anos após o seu retorno, né? E o livro vai criticar as ações do exército, né, e a atuação do governo republicano, e destaca os contrastes que há entre as condições de vida do litoral e do interior, e questiona a imagem de civilização brasileira que se pretendia aplicar na organização social do país. E aí a gente vai ver que Euclides da Cunha ele bebe nas fontes positivistas, né? Ele é um positivista, um cientificista, né? E a obra Os Sertões ela é composta, ele divide ela em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Inicialmente, Euclides da Cunha descreve os aspectos geográficos da região de Canudos, focando a dificuldade de sobrevivência no local, principalmente em razão da seca. Dessa descrição, ele extrai os argumentos com que explica a formação do tipo sertanejo, na segunda parte. E na terceira parte, ele vai falar, vai narrar o conflito, né, que ocorreu lá em Canudos. E o exército, né, vendo a situação como fruto das condições descritas das duas anteriores, né, a terra e o homem. E essa organização da obra ela vai mostrar o quê? Uma orientação determinista adotada pelo autor. O determinismo é aquele que acredita cuja corrente científico-filosófica se baseia na ideia de que o homem é determinado pelo meio em que vive, né? Se você nasceu no meio ruim, você vai ser ruim. Então é questionável isso, né? Desde há muito tempo atrás. Então sabe que a coisa não é bem assim, mas o determinismo ele se perdurou por muito tempo. E essa é outra coisa, né, que acontece,
com o determinismo e o positivismo, Euclides da Cunha entendia que as condições do meio físico atuavam sobre a raça miscigenada e que as personalidades assim formadas potencializavam seus defeitos na interação com o meio social. Então era uma visão preconceituosa, né? Que hoje não cabe mais isso. Para o autor, a liderança de Antônio Conselheiro sobre o sertanejo não surgiu de uma capacidade superior, mas sim da confluência de todo o atraso da sociedade sertaneja em sua figura. Seu temperamento doentio fora decisivamente estimulado pelo meio em que viveu. Então, é o meio que determina o homem, né? E ao mesmo tempo convertido em fator de perturbação de tal meio. Então, essa adesão de Euclides da Cunha ao determinismo, né? Ao cientificismo, ao positivismo, ela é reforçada ainda por afirmações de que, por causa da mistura das raças, né, da miscigenação de brancos, negros e índios, em um meio desfavorável, formou-se aí uma raça inferior. Ele fala disso mesmo, uma raça inferior. E aí vocês vão observar isso nas abordagens que ele faz, né, justamente por conta dessa fonte de inspiração. Ele é uma pessoa da área das exatas, se eu não me engano ele era engenheiro, né? E por isso vai ter essa influência positivista e cientificista na sua obra. Tanto é que a linguagem dele é bem descritivista, né? E é uma linguagem bem técnica, precisa, mas vale a pena você ler a obra. Obrigado. Inscreva-se no nosso canal e tenha acesso a conteúdos de tecnologia e educação. E também dê um like nos nossos vídeos.